Boa noite. Agora a gente vai assistir um vídeo de introdução ao programa e depois a gente vai fazer uma oração. It's either the world and its pleasures. Bom, esse vídeo ele fala que a vida é feita de vários momentos e aí cabe a você deixar que esses momentos sejam guiados por Deus ou por você mesmo. A gente viu vários momentos em que a pessoa do vídeo teve momentos bons e ruins. E os momentos ruins interferiram diretamente no futuro dele, ou seja, no fim que ele teve. Então, cabe a gente saber se a gente vai entregar a nossa vida nas mãos de Deus ou se a gente vai querer conduzir conforme as nossas próprias vontades. Vamos orar? Senhor amantíssimo Deus, muito obrigada por estarmos aqui, por nos dar a oportunidade, Senhor, de no meio da semana louvar o Teu nome. Senhor, eu venho lhe pedir também que fique com as pessoas que estão nos assistindo ou que poderão nos assistir depois dessa programação. Senhor, eu venho lhe pedir também que fique com as pessoas que estão ainda trabalhando, aquelas que não puderam chegar. Fique também, Senhor, com aquelas pessoas, com os nossos familiares. Eu lhe peço também, Senhor, que todos os ministérios dessa igreja e todos os ministérios da Igreja Adventista sejam guiados por Ti, que com essa nova liderança, Senhor, Tu possas abençoar a cada líder. Lhe peço também, Senhor, que Tu possas entrar em nossos corações e fazer sua moradia lá. Lhe peço também que nos ajude a permanecer nos seus caminhos e levar a sua palavra, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor, ou mesmo aquelas pessoas que temos pouco contato. Lhe peço suas bênçãos para o restante da semana, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Nós estamos dando continuidade a essa série, né? Nós estamos falando do sentido da vida. A primeira nós falamos sobre esse significado, né, que é a vida. E lidar com os conflitos da vida foi o grande desafio, né, da primeira palestra. E a gente viu que aprender a lidar com esse desafio é você poder estar aberto, né, a lidar com o diferente.
aquilo que é diferente, aquilo que é novo, aquilo que pensa diferente daquilo que você acreditava, né? Mas desde que o diferente não esteja contrário à palavra de Deus, ele está tranquilo. E hoje a ideia é estar falando um pouquinho sobre o poder, né? A força da vida. O que de fato dá força à vida? O que mantém a vida, né? O que deixa a vida forte, né? Que tem a ver com dar sentido com a vida. Quando a gente está falando esse conceito de vida, a gente está falando assim, que na verdade assim, eu não sou a vida, né? Eu tenho a vida. O que eu vou fazer com a vida que foi me dada, né? Porque eu não sou a vida, mas eu tenho a vida. E a vida, quem tem é Deus. E isso é importante. Deus é vida e Ele é que me dá essa vida. Então, que força é essa que Deus está me dando, né? E se a gente pegar esse conceito bíblico, Deus fala lá que Ele amou tanto a gente, amou tanto o ser humano, que Ele deu o próprio Filho para que Ele não morresse, para que a gente não morresse, né? Para que a gente não perecesse, mas que a gente pudesse ter vida plena. Então, olha que tremendo, né? Deus amou tanto o ser humano, ou seja, amou você, me amou, de uma tal maneira para que eu não pereça, para que eu não enfraqueça, para que eu não fique fragilizado, para que a minha vida não perca valor, né? Não perca força, mas para que a gente, de fato, possa ter plenitude de vida, possa ter força. Então, a gente percebe que a grande força que nós temos é a força do amor, né? O amor. Amor é a força, é o que sustenta, é o que dá sentido a gente. E o que a gente fez nesse tempo aí é perder essa capacidade de amar, né? Quando a gente perde a capacidade de amar, nós perdemos a força vital da vida. As pessoas deprimem, as pessoas desanimam, né? As pessoas enfraquecem, as pessoas não têm mais vontade de fazer as coisas, é mais cansativo viver. Basta ver quando a gente está amando, né? Quando você está amando alguém, você tem força. Você não se preocupa em trabalhar o dia inteiro e à noite ter que encontrar essa pessoa e ficar até tarde e no outro dia ter que acordar cedo. Isso dá força, né? O amor dá força, o amor dá poder. E a gente diz assim, não importa, né? Qual é a dificuldade que você tenha. Se você tem amor, você tem tudo. Mas a grande questão é essa. Mas o que é esse amor, né? O que é esse amor? Porque, de uma certa forma, a gente, em nome do amor, a gente fala várias coisas, faz várias coisas e até enfraquece o outro, né? Em nome do amor. Tem gente que diz até que mata em nome do amor, né? Que agride em nome do amor. No fato, isso não é amor. Então, a gente precisa entender um pouquinho esse conceito, né? Do que é amor, para a gente entender essa fonte do amor. Então, a gente diz assim que amor, se você quer ter essa força vital, que é o amor, ou seja, essa garra, esse pique, você tem que ter 4 elementos, né? Que tem que estar presente na sua vida. O primeiro elemento é quem ama cuida, né? Quem ama está preocupado com o outro, ou seja, a vida está preocupada com o outro. Vamos fazer uma mudança? Obrigado. A vida está preocupada com o outro. Deus esteve preocupado com a gente, com a nossa condição, com a nossa maneira, de jeito como a gente estava, com a nossa loucura, né, de não querer estar se relacionando com Ele. E Ele cuidou tanto de mim e de você que Ele deu o próprio Filho para morrer, para que eu e você não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Então, o amor tem a ver com isso. Quando a gente é cuidado, quando você cuida de alguém, você está demonstrando um amor, né? E agora é uma coisa interessante, você precisa ter prazer em amar, né? Precisa ter prazer em amar, porque muitas pessoas não têm muito prazer em amar. Parece que cuidar das pessoas, a gente já não tem mais prazer, né? A gente não gosta muito de cuidar de criança, né? Parece que dá muito trabalho. Cuidar de idoso, então, é mais complicado ainda, né? Cuidar de pessoas, ser um cuidador, é complicado.
E assim, a primeira coisa que a gente precisa para ter amor é aprender a cuidar. E parece que as pessoas estão cuidando cada vez menos. E se a gente não aprende a cuidar das pessoas que estão em volta da gente, olha, Deus cuidou da gente e cuida, né? Ele cuidou praticamente, ele se sacrificou. Porque quando a gente está cuidando de alguém, quando uma mãe está cuidando de um filho, ela precisa se sacrificar, né? Ela tem que abdicar de algumas horas de sono, ela tem que abdicar, de repente, até de um projeto que ela tenha, profissional, porque ela vai ter que cuidar daquele filho. Nossa, tem que abrir mão, eu não vou abrir mão. Tem gente que até fala assim, não quero ter filho porque eu não quero abrir mão do meu projeto de vida. Ou seja, eu não quero cuidar de alguém. E quando eu não quero cuidar de alguém, eu não quero amar. E quando você não quer amar, você está perdendo a força vital da vida, né? Porque é o que te mantém forte, é o que te mantém vivo, o que deixa a vida forte é a sua capacidade de amar. E a sua capacidade de amar passa exatamente por essa capacidade de você de cuidar. Cuidar é fazer com que o outro cresça, se desenvolva, se transforme numa verdadeira obra de arte. Cuidar é também não só fazer o outro crescer e se desenvolver, mas é fazer com que o outro tenha a condição de ter uma vida digna. Apesar de ele não poder crescer muito. Porque, por exemplo, você vai trabalhar com cuidar de pessoas que têm portadores especiais, né, de doenças especiais. A gente sabe o limite, aquela pessoa não cresce muito em algumas coisas. Então, eu não vou cuidar porque ela não vai crescer, né? Não adianta cuidar, não vai crescer, deixa para lá. Não. Quando a gente ama, a gente cuida. E cuida de pessoas que a gente sabe que não vão crescer muito, que não vai se desenvolver, que talvez não vai fazer uma faculdade, não vai nem casar, não vai ter filhos, não vai dar grandes status, mas tem pessoas que se preocupam com essas pessoas, crescem, cuidando de alguém que não vai crescer muito. Sabe por quê? Porque o que dá força a essa pessoa é exatamente essa capacidade que ela tem de cuidar, né? Quando você cuida dessa pessoa, você está forte, você é poderoso, você tem a vida, né? E quem tem a vida, Jesus falou, aquele que tem a vida mesmo morrendo, viverá. Aquele que tem a vida é indestrutível. Mesmo morrendo, ele continua vivo, né? E isso que é bonito, né? Então, a capacidade de amar passa por esse elemento, cuidar do outro. O cuidar requer proximidade do outro, o cuidar requer sacrifício, o cuidar requer que você abra mão de algumas coisas para se preocupar com o outro. Mas não é só cuidar, você também tem que aprender o outro elemento, se eu quero ter esse amor, né? Que é essa força que dá vida, que dá sentido à vida, né? É quando a gente é responsável, ou seja, supre a necessidade do outro. Olha que coisa interessante, suprir a necessidade do outro. Isso dá um sentido à vida tremendo. Mas é que está, se eu estou disposto a ter prazer em amar. E essa é a grande questão. A gente se acostumou a ter prazer com tantas coisas que a gente já não sabe mais o que é prazer saudável do prazer doentio, né? Porque a ideia hoje que tem é assim, sinta prazer. Desde que esteja sentindo prazer, está ótimo. Se você está sentindo prazer em fazer, faça. Está sentindo prazer, faça. Porque parece que a referência é essa, ter prazer. Só que eu preciso diferenciar o que é um prazer saudável e o que é um prazer doentio, né? Então, todo prazer que está destituído do amor, ele enfraquece a vida. Qualquer prazer que está destituído da capacidade de amar, enfraquece a vida. Por isso que quando você tem prazer na miséria do outro, no sofrimento do outro, isso enfraquece a vida, não só a sua, quanto a do outro, né? Quando você tem prazer em falar mal do outro, em criticar o outro, você enfraquece a vida, não só a sua, como também a do outro. Então, não é toda forma de prazer que vale a pena, porque nem toda forma de prazer gera sentido na vida. Nem toda forma de prazer tem o amor presente. Então, se você quer, de fato,
buscar ter sentido a sua vida e, de fato, querer ter essa força para viver, você precisa de uma força para viver. E para ter a força para viver, você precisa saber o que eu tenho buscando ter prazer tem a ver com amor. E amar é você ter prazer em suprir a necessidade do outro. Qual é a necessidade do outro, do meu próximo? Qual é a necessidade da pessoa que está aí do seu lado? Qual é a necessidade da pessoa que você está casado? A necessidade da pessoa que é seu filho, que é seu pai, que é sua mãe, que é seu amigo? Você conhece a necessidade do outro? Na maioria das vezes, a gente está preocupado com a nossa necessidade. Eu tenho prazer em satisfazer a minha necessidade. Mas isso não tem a ver com amor. Amor tem a ver com você satisfazer a necessidade do outro. Aí você pode estar fazendo, mas Augusto, e como é que eu faço então? Aí eu vou ficar... Eu só me preocupar com o outro significa que eu vou ter problema comigo mesmo, eu não tenho que me preocupar comigo. Não, se a gente estivesse num planeta onde as pessoas amassem de verdade, então eu estaria preocupado com a sua necessidade e você estaria preocupado com a minha necessidade. Eu estaria preocupado com a necessidade do meu filho e meu filho com a minha necessidade. Eu estaria com a necessidade do meu pai e meu pai com a minha. Eu estaria com a necessidade da minha mulher e ela também com a minha. A gente equilibraria a relação. Porque onde tem amor, tem equilíbrio. A grande questão da nossa vida, e as pessoas estão morrendo, seja emocionalmente, seja fisicamente, elas estão morrendo por falta de amor. Elas estão enfraquecidas, as pessoas estão assim... dizendo assim, é cansado viver, é cansativo viver, eu não aguento essa vida. Pessoal, não aguenta mesmo. Uma vida sem amor é insuportável. Uma vida sem amor é um tédio. Uma vida sem amor é cansativo. Uma vida sem amor não dá, é briga, é confusão, é chateação. Uma vida com amor não tem sentido. Agora, o problema não está na circunstância que você está vivendo. O problema está na nossa capacidade de colocar essa força poderosa que é o amor na minha vida. Quando você coloca essa força poderosa do amor, aí começa a ter sentido. Então, as pessoas que cuidam das pessoas, tem sentido a vida dela. E ela não tem problema, porque ela tomou essa decisão de amar. E quando elas vão cuidar, elas precisam, então, querer suprir a necessidade do outro. E, de repente, suprir a necessidade do outro é ficar acordado para que o outro durma. Suprir a necessidade do outro é fazer alguma coisa que o outro necessita e não que você necessita. E aí a gente pode, nesse momento, pensar assim, então, mas eu tenho que esquecer de mim? Se você está numa relação onde tem amor, você pode esquecer de você. Por que você pode esquecer de você? Porque você tem amor. Quando você tem amor, você está na capacidade plena da sua vida. Você é forte, você é poderoso. Você tem amor. E se você está distribuindo amor, você também está recebendo amor. E a relação fica equilibrada. Mas mesmo que você não receba amor, porque você pode estar... A gente vive num planeta onde as pessoas, na verdade, têm uma dificuldade de amar. E isso é bíblico, né? A Bíblia diz que nos últimos tempos, se a gente está vivendo esses últimos tempos, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, a gente está numa relação onde a gente sabe que não vai receber amor. Então, porque eu não vou receber amor, eu não vou dar? Não, não é assim que o amor pensa. Não é assim que a vida pensa. Porque a vida, para se manter viva, ela precisa do amor. Esse é o elemento. Deus é vida, Deus é amor. Então, no momento que a gente tem a vida que Deus está me dando, eu preciso ter o outro elemento chamado amor, que também Ele está querendo me dar. Então, se você tem aí a vida que Deus te deu, né? E Deus te deu a vida, você está aqui, está me ouvindo, né? Deus te deu uma vida. Agora, Ele diz o seguinte, a sua vida sem amor não tem sentido. A sua vida sem amor é fraca, não tem poder, não é poderosa. E aí, para você fazer isso, você precisa aprender a cuidar do outro,
a suprir a necessidade do outro, né? Esquecendo um pouco de si, como Jesus fez. Jesus esqueceu dele para poder ajudar você e a mim. Ele esqueceu de onde ele estava. Ele estava lá no melhor lugar do universo, na melhor condição que ele podia estar. Ele esqueceu tudo isso. Ele nega a si mesmo para viver com plenitude e poder. Olha que coisa. E as pessoas que fazem isso, elas conseguem ter esse poder, elas conseguem ter energia, elas conseguem ter força. E as pessoas falam, eu não sei de onde você consegue tanta força para viver, com tanta dificuldade, com tanto problema que você tem. E ainda você consegue ter essa força. De onde ela consegue? Porque apesar dos problemas, apesar das dificuldades, ela não está abrindo mão do amor. Então ela cuida das pessoas que estão em volta dela. Ela se responsabiliza pelas pessoas que estão em volta dela. Ela supre a necessidade. E ela faz uma coisa que é a terceira coisa, que ela respeita as pessoas. Não tem como amar, não tem como você viver se você não for respeitado. A vida precisa ser respeitada, porque quando a gente não respeita a vida, a tendência natural qual é, pessoal? É destruir a vida. Com toda a nossa ação desrespeitosa, ela tem como interesse destruir o outro. E respeitar é o quê? Respeitar é aceitar, né? Aceitar as coisas como elas são. Isso é uma tarefa que a gente precisa aprender, né? Se a gente quer ter esse poder de viver. Porque a vida você já tem, Deus já te deu. Deus já te deu. Agora eu preciso ter sentido essa vida, e esse sentido e esse poder. E o poder vem pelo amor. E aí, como é que eu aceito as coisas como elas são? Eu preciso aprender a respeitar as pessoas. Respeitar como ela pensa diferente de mim, ela faz diferente de mim, ela cuida diferente de mim, ela tem uma proposta diferente da minha. Que maravilha! Olha que coisa! O respeito é extremamente importante, mas não só o respeito pelo diferente. Quando a gente está falando do respeito, é o desrespeito também, porque não tem como você querer ter vida se você desrespeita as regras da vida, né? Eu preciso aprender a respeitar as regras. A gente sempre está falando assim, quando a gente desrespeita as regras simples do dia a dia, um compromisso que a gente marcou, uma palavra que a gente disse que a gente ia fazer, a gente está desrespeitando. Quando a gente desrespeita, a gente está comprometendo a vida. Tá? Quando a gente desrespeita também as regras e as leis, a gente está desrespeitando a vida, né? E quando a gente desrespeita esse conceito aí do diferente, né? O outro é diferente de mim, um é mais rápido, um é mais lento, um tem uma memória maravilhosa, o outro, a memória do outro não é tão maravilhosa, um tem uma percepção mais clara sobre uma coisa, o outro não tem uma percepção tão clara assim, são diferenças. E é isso que é bonito na vida, né? Quando a gente olha para a natureza de Deus, a gente percebe o quê? Que as coisas são diferentes, né? A gente tem flores diferentes, a gente tem pôr do sol diferente, a gente tem nascer do sol diferente. Né? A gente tem, as coisas, elas são diferentes. E quando eu vou admirando o diferente, vibrando com o diferente, é a capacidade. Quando você vibra com alguma coisa que é diferente de você, você está vibrando com a vida. E você está exercitando uma capacidade de amar o diferente. Porque quando a gente está falando do amor, a gente está dizendo assim, a plenitude do amor, ela é expressa na minha e na sua capacidade de amar não igual a mim. Amar igual a mim não é a plenitude do amor. A plenitude do amor está na capacidade de eu amar o diferente, né? Alguém que pensa diferente. E olha como Deus é maravilhoso. Porque Deus, percebendo que Adão, apesar de ter vida, Deus criou vida. E não só a vida dele, criou outras vidas. Ele criou animais, criou plantas, né?
criou a natureza. Olha lá, ele tem a vida na frente dele. Mas olha, o que dá poder à vida, o que dá motivação à vida, você só ter a vida, capacidade de respirar, a capacidade de pensar, a capacidade de ver, de escutar, só ter a vida, não é o importante. Adão tinha vida. E ele ganhou a vida. Deus deu o fôlego da vida para ele. E ele ganhou. Ele olha para o paraíso, tudo do bom, do melhor. Olha toda essa natureza viva, linda, com uma diferença tremenda, coisas tremendas, completamente diferentes. Ele fica como? Desmotivado. Ele fica triste. Ele fica sem força, sem energia. Adão perde o vigor. Apesar daquela vida que estava acontecendo em volta dele. Tem muita gente assim, né, hoje. Muita gente que está bem profissionalmente, que está morando numa casa maravilhosa, não tem problemas financeiros, mas não tem vigor, não tem força. É como se ela dissesse, está faltando alguma coisa. Não sei, não tenho aquele pique. Vou trabalhar, vou fazer as coisas, mas não tem. Adão estava assim. Não tinha vigor, não tinha a força da vida. Ter a vida precisa se ter a força. Deus olhando aquela cena, vendo Adão daquele jeito, lá na criação, ele falou, não adianta só ter a vida se não tiver amor. Amor é o que vai dar força à vida. É o que dá poder à vida. É o que vai dar condição para Adão suportar o dia a dia, lidar com o dia a dia. Não importa a dificuldade que ele venha a ter, mas se ele tem amor, ele consegue lidar. Deus percebendo isso, ele faz o quê? Ele cria um outro homem para ele amar? Não. Ele cria quem? Uma mulher diferente de Adão. Olha que ele está dando a dica. Olha, ele não criou outro homem igual a Adão. Ele podia ter criado outro homem. Mas por que ele não criou outro homem? Porque ele não conseguiria amar plenamente. Porque amar plenamente requer amar o diferente. Alguém que pensa diferente de você. Alguém que faz uma coisa diferente de você. Alguém que tem uma maneira de realizar diferente. A mulher é diferente do homem. Ela pensa diferente, ela tem uma maneira de lidar com a vida diferente. Então Deus está dizendo, olha, você precisa amar plenamente. E para você amar plenamente, você precisa exercitar isso com alguém que pensa diferente de você. Com alguém que tem uma visão diferente da sua. Com alguém que tem uma perspectiva diferente da sua. Aí a gente fala assim, mas aí é muito complicado, né? E você nunca ouviu a gente, né? Pelo menos já ouvi alguns homens falando, mas essas mulheres são complicadas, né? Mas quando eu ouço isso, ou quando eu falo isso, eu tenho que estar pensando o tempo inteiro, quer dizer, eu estou tendo dificuldade do quê? De amar. De amar alguém que é diferente. O problema não é ela ser complicada, ou ele ser complicado. O problema é que eu tenho uma dificuldade de amar. E aí, como ela é diferente de mim, como ela pensa diferente, se estrutura diferente. Aí é complicado, né? Não tem como arrumar alguém igual a mim, que pense igual a mim, que faça as mesmas coisas que eu faço. Seria mais fácil amar, né? Ou seja, é só ela ter um clone meu, né? E a gente fica tentando fazer isso com o outro, né? A gente fica tentando, mas por que você faz assim? Por que você não faz como eu faço? Por que a gente fica tentando fazer o outro fazer como eu faço? Por que eu não posso aceitar a maneira dela fazer a coisa? Não é certo ou errado, ela tem um jeito diferente. Mas como eu não tenho uma capacidade de amar tão profunda assim, eu quero então que ela diminua essa diferença e ela então fique igual a mim. Porque se ela ficando igual a mim, eu consigo pelo menos amá-la. Mas é um amor pobre. O amor pleno não é aí. O amor pleno é quando ela é diferente, pensa diferente, ou ele é diferente, pensa diferente. Mas, mesmo assim, apesar de, eu estou lá exercendo a minha capacidade de amar. Isso é respeito.
Isso é respeito. Então, quando Deus está ensinando Adão ali a amar, Ele está ensinando ele a respeitar. Olha, está vendo aqui a Eva? Ela é diferente de você. Ela pensa diferente de você. Quando ela faz as coisas, ela faz de um jeito diferente. A lógica dela é diferente da sua. E nesse momento, ele não ficou questionando lá. Ele não ficou falando, olha, por que você não fez igual a mim? Que tem a mesma lógica que eu tenho. Não seria melhor? Não, sabe por quê? Porque ele estava tão querendo ter vida, ter força, ter plenitude. E Deus falou para ele, está aqui, ó, filho, ó, o que você quer? A capacidade de amar. Então ame essa mulher. Mesmo sendo diferente, mesmo pensando diferente. Porque aí você vai estar motivado, aí você vai ter força, aí você vai ter a capacidade de lidar com todas as dificuldades, sem problema. Porque essa é a força, né, que dá sentido à minha vida. A força é o amor. E aí eu preciso aprender a respeitar. E Adão ali naquele momento aprende isso, né? Agora que coisa linda, né? Porque Deus preparou Adão antes, né? Para ele trabalhar a questão do respeito. É quando Deus chama ele e fala, olha, vai lá, vê os animais que eu criei e dá um nome para eles, porque eu acredito em você. Mesmo que seu nome seja diferente daquilo que talvez eu desse. Porque talvez eu olhasse para esse animal e desse o nome de sei lá o quê, e você vai dar um nome completamente diferente do meu, mas eu quero te amar. E eu só posso te amar se você for diferente. Porque eu vou te amar muito mais plenamente. Adão, então, começa a entender como é que funciona o amor. Ele vai lá olhar para aqueles animais, ele percebe que os animais são diferentes, né? Não são iguais, são casais, são diferentes. Um leão, uma leoa, é diferente. E quando Adão olha essa diferença, e não só olha a diferença, mas também dá o nome para aquele animal de leão, que era completamente diferente do nome que talvez Deus desse para ele. Deus fala, isso é amor, é amar o diferente. Então está faltando para eu amar quem? Alguém diferente de mim. Alguém diferente, porque Deus mostrou para mim que é alguém diferente. E Ele mostrou isso na prática, porque também Ele pensa diferente de mim. A capacidade intelectual de Deus é diferente da minha, a racionalidade de Deus é diferente da minha, a lógica de Deus é diferente da minha. Mas nem por isso ele deixa de me amar. Aí ele começou a entender, né? E ele começou a entender também quando Deus começa a dizer para ele que tinha determinadas regras que ele tinha que respeitar, né? Quando a gente ama, a gente respeita as regras. A gente respeita as regras da fidelidade, né? Não tem uma regra no casamento de ser fiel. Se eu não respeito regra, como é que eu vou poder amar? Não existe isso. E essa é uma prova tremenda, né, da minha capacidade de amar. Por isso que Deus fala, aqueles que me amam, o que acontece? Respeitam as minhas regras. Obedecem os meus mandamentos. Quer dizer, o respeito é algo tremendo, né, para a gente exercitar a nossa capacidade de amar. Né? É algo assim tremendo. Eu preciso disso, não só o respeitar o diferente, mas também respeitar as regras. E Deus regra. Deu regra de alimento. Olha, você pode comer de tudo aqui, que tem isso, que tem aquilo, mas disso aqui você não pode comer. Olha, tem um dia aí que você tem que parar, que é o sábado. Você tem que santificar esse dia, porque você vai lembrar que eu te criei esse dia. Para você nunca esquecer que quem te criou fui eu. Eu sou o Criador. Olha. E aí Adão, só amor. Ali era só amor. Maravilha, vamos respeitar as regras. Porque quando a gente respeita as regras, a gente está respeitando a vida. Quando alguém respeita uma regra de trânsito e para no vermelho e não invade o vermelho, ele não coloca a vida em risco. Quando eu respeito as regras de saúde, eu não coloco a minha vida em risco. Entendeu? Quando a gente trabalha do respeito, a gente está falando da capacidade de amar. Então, quando a gente respeita, a gente ama. Isso é extremamente importante, né? Eu estava em Santos esses dias, e aí eu vi uma placa, né? Quem ama, cuida. E eles estavam uma placa mostrando assim que a pessoa deveria cuidar da praia, né?
não jogar lixo na praia. E a gente estava vendo o canal, tinha um canal lá, 2 ou 3, assim, cheio de lixo. Então eu estou pegando aquela vida, não amo aquela vida, que é aquele canal, a água, um rio é um ser vivo, né? Está ali, a natureza, porque você tem ali peixe, você tem algas, você tem um monte de coisa viva ali. E a partir do momento que eu não respeito aquilo ali, que eu não cuido daquilo ali, né? Que é o que a gente vem falando aqui, se você quer amar, você precisa aprender a cuidar, você precisa aprender a suprir a necessidade do outro, precisa aprender a respeitar. Como eu não cuido daquele rio, jogo o lixo lá. Eu não respeito, né? Eu não estou fazendo o quê? Amando. E como eu não amo, aquela natureza está sendo comprometida, morta, morrendo. Olha como é importante. A gente diz assim, quando a gente é amado, a gente tem motivação. Pessoas amadas são pessoas que se preocupam com pessoas, que se preocupam com gente. Pessoas que não são amadas se preocupam com coisas. Por isso que a nossa sociedade de consumo vive e sobrevive. Quanto menos você for amado, quanto menos amor você dá, quanto menos amor você tenha, menos você vai dar importância na vida. Nas coisas, sim, aí eu vou dar importância. Mas na vida, ou seja, as pessoas não têm valor, a natureza não tem valor, a própria minha vida não tem valor. Mas as coisas passam a ter valor. E aí, a partir desse momento, a gente complica, né? Então, se você quiser, de fato, ter plenitude de vida, que a vida sua, psicológica, tenha sentido, não tem como você ter sentido. Você pode ter, como Adão tinha, toda a fortuna do mundo. Tá? E você pode até dizer assim, né, mas eu tenho Deus na minha vida. Adão tinha Deus também na vida dele. Mas se você não amar, não adianta nada você ter Deus. E é isso que Deus está falando para Adão. Adão, não adianta você ter eu aqui. Você me tem, mas você precisa amar. E você tem como amar alguém diferente. Por isso eu vou construir uma mulher. E aí Deus possibilita ele ter vida plena, com força, com motivação, com vontade. Então há uma necessidade muito grande. E o quarto elemento e último elemento. Se você quer de fato ter essa motivação, essa força para ter vida, isso que é importante, né? Porque a gente quer ganhar força fazendo coisas. Você ganha força quando você ama. Você ganha força quando você, de fato, demonstra amor por alguém. E aí, para eu demonstrar amor por alguém, eu preciso fazer o que a gente está chamando de conhecer o outro. Né? Não tem como amar se a gente não conhecer. É complicado, né? Como é que eu posso amar uma pessoa, ou seja, cuidar de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou cuidar de uma pessoa? Tem como você cuidar de alguém que você não conhece? Não vai cuidar, né? Eu tenho que cuidar de alguém que eu conheço. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão cada vez mais o quê? Cada um na sua, né? Recolhida no seu mundo virtual. Né? E achando que a partir desse mundo virtual a gente está se relacionando. Mas no mundo virtual a gente não se relaciona e não está conhecendo. Como eu não me relaciono e não me conheço, como é que eu vou amar? Esse é o grande complicador. A gente está vivendo um período que a Bíblia diz, o amor de muitos se esfriará. Quando ele está dizendo assim, o amor de muitos se esfriará, ele está dizendo assim, as relações vão diminuir. Porque para o amor se esfriar, eu não tenho que me relacionar com o outro. Se eu não me relaciono com o outro, não tem como ter amor. Então ele está dizendo, as relações vão diminuir, eu não vou mais me relacionar com as pessoas. Mesmo morando em casa, eu vou estar numa máquina aqui, a minha mulher numa outra máquina, o meu filho numa outra máquina. É maravilha. E ninguém se relaciona. E nesta casa, se não tem relacionamento, vai ter o quê? O amor dessa casa se esfria ou não? Se esfria. Não tem para onde correr. Então Deus está dizendo isso. O amor de muitos vai se esfriar. Ele está dizendo, as pessoas não vão mais se relacionar. No máximo vão ficar no virtual.
E no virtual não quer dizer relacionamento. No virtual significa que eu não vou conhecer as pessoas. Até porque no virtual eu coloco o que eu quero lá, né? No virtual eu posso até criar um avatar, né? Um personagem. E aí eu estou me relacionando com você, mas não sou eu, é um personagem. A gente diz que no Face a gente só coloca coisas interessantes. Eu coloco uma história, eu monto a minha história, mas a minha história real não é aquela do Face. Então você se relaciona comigo. Não, eu conheço o Augusto, está lá, eu tenho ele no meu Face, eu conheço o Augusto. Eu tenho ele no meu Face. O que você conhece? Você não se relaciona com ele, como é que você conhece? Sim, mas eu vejo lá que ele foi viajar, que ele está lá fazendo tal coisa. Sim, mas você sabe qual é a dificuldade que ele está passando? Não, isso ele nunca postou. Você entende? Então, a gente não conhece. A gente vive um processo de não conhecer mais as pessoas. E como é que eu vou poder amar se eu não conhecer? Então, esse elemento é extremamente importante, porque para eu cuidar de alguém, eu preciso amar. Eu preciso conhecer. Para eu cuidar, suprir a necessidade, eu preciso conhecer, porque o que o outro está precisando? O que a minha filha está precisando? O que meu amigo está precisando? O que aquela pessoa está precisando? A gente precisa conhecer. E a gente não quer mais se conhecer. A gente não quer mais envolvimento. A gente quer ficar trancado mais em casa, e em casa agora é mais no virtual, e fica só conhecendo uma vida virtual e sem relacionamento. Tá? Agora, quando a gente conhece o quê, pessoal? Quando a gente está falando, né? Quando Deus fala que a verdadeira religião, qual é a verdadeira religião que está escrito na Bíblia? Ele fala o quê? Isso. Você ir cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Isso significa o quê? Você precisa conhecer esses caras. Quem são os pobres? Quem são as viúvas? Quem são os necessitados? Quem são as pessoas que estão com dificuldade? Quem são? Eu preciso conhecer. Aí quando de repente você vê pessoas que estão indo lá na Praça da Sé, conhecendo pessoa que mora na rua. Você conhece pessoas que moram na rua? Não conheço, mas já ouvi falar que tem muita gente morando na rua, que é triste, que o pessoal é assim, papapá, conhece a história. Mas você não conhece. Se você não conhece, pelo menos você não vai poder amar essa pessoa. Agora, o problema é que não é que você não conheça o cara da rua. Você, além de não conhecer o morador da rua, que mora na rua, você também não conhece quase ninguém. Então, você vai amar quem? Mas eu conheço, eu estou lá conectado na internet, conheço tudo que está acontecendo no mundo. A gente conhece tudo que está acontecendo no mundo? Isso é diferente, sabe uma história? Quando você vê, isso é diferente você ter uma noção assim, né? Uma vez atendendo uma paciente, e ela disse, Augusto, é diferente eu ouvir e saber que pessoas morriam. Mas quando eu vi uma pessoa morta na frente da minha casa, o impacto disso é outro. É muito diferente. Conhecer que tem pessoas morrendo, de ouvir falar é uma coisa, mas quando você vê, é outra. Então, conhecer não é ouvir falar, não é esse meio de informação. Você pode estar conectado com tudo que está acontecendo no mundo, mas se você quer de fato conhecer o que está acontecendo com os nossos cristãos, lá na região da Ásia e no Oriente, você precisa ir lá, né? Aí você vai saber o que está acontecendo. O sofrimento dessas pessoas. Mas a gente não quer isso, né? Agora, não precisa ir lá, nem tampouco na Praça da Sé. A gente precisa conhecer as pessoas que estão próximas da gente, né? Pode ser parar para conhecer a minha filha, o meu filho, ter tempo para conversar. E aí, vamos conversar? Eu quero saber o que está acontecendo. Como é que você está, o que você não está, o que você fez, o que você gosta, o que está deixando você triste, o que não está. Vamos conhecer. Agora, conhecer o outro não é ficar com medo do outro, não é querer que o outro responda como eu quero. Não, conhecer o outro. O outro vai me trazer uma resposta completamente diferente da minha. Eu vou pensar comigo, nossa, parece loucura, né, o que ele está pensando. Mas olha, é o outro que você está conhecendo, não é você. E esse outro vem com informações diferentes, com coisas diferentes. Você lembra? Amar é amar o diferente. Porque quando a gente começa a conversar com as pessoas e as pessoas começam a trazer as informações dela, a gente para e fala, não acredito que você pensa isso. Não é absurdo você pensar um negócio desse.
Aí eu vou continuar falando, se você falar isso para mim? Não, eu travo. Quer dizer, peraí, ele não gostou de mim. Eu me expressei, eu falei o que eu estava pensando, ele não gostou. Então eu não vou mostrar para ele, porque ele não vai me amar. Ele vai me rejeitar. Então eu não vou me mostrar. Aí as pessoas começam a aprender a fazer isso, a não mais se mostrar. Consequentemente, não tem como ser amadas. Consequentemente, eu também não vou poder amar. Então, olha, sem conhecer, pessoal, a gente não ama. A gente não vai amar. E conhecer requer tempo, requer proximidade. Né? Se a gente for pensar, Deus, quando criou o ser humano, sabendo que o ser humano precisava ser amado, ele teve que ter proximidade do ser humano ou não? Ou ele era Deus, um ser tão ocupado que não tinha tempo para o ser humano? Quanto tempo Deus vinha conhecer Adão e Eva? Bater papo com ele? Todos os dias, no mínimo 2 vezes a viração, ou seja, tanto no pôr do sol quanto no nascer do sol. Você entendeu? Deus, o Deus poderoso, sabia, aquele ser humano precisa de conhecimento, eu preciso ir lá bater papo com ele. Não adianta trabalhar na onipresença, na consciência de Deus. Eu preciso conversar, tem que se materializar. Eu tenho que estar junto com o ser humano, batendo papo com ele, perguntando, Adão, e aí, Adão, como é que foi o dia? O que você achou? Aí Adão dá a impressão dele, completamente diferente da de Deus, e Deus não está lá. Nossa, Adão, não acredito que você teve essa impressão. Né? Estou decepcionado com você, Adão. Dei tudo do bom e você pensa assim. Deus não falava assim. Deus ficava encantado. Puxa, Adão, é assim que você pensa? Que legal. Olha, e qual é a outra impressão que você teve? Que ele incentivava o seu jeito diferente de ser. Isso é amar. Isso dava sentido, isso dava força para Adão e, consequentemente, era modelo para amar a Eva. Então, ele pegava em Deus o modelo. Olha, esse meu Deus me respeita. Eu dei um nome lá, não era o nome dele que ele daria, e ele aceitou. Não ficou jogando na minha cara que eu dei um nome que ele não gostou. Ele vem bater papo comigo para querer conhecer a minha vida. E eu, ao conversar com ele, eu falo da minha vida, da minha impressão aqui do paraíso, e ele não fica escandalizado comigo. Ele aceita a minha maneira de pensar diferente da dele, porque ele é Deus, ele pensa, foi ele que criou, a capacidade dele de pensar é diferente da minha. E ele não fica jogando isso na minha cara. Então, peraí, é assim que eu tenho que fazer com a Eva. Eva pensa diferente de mim, então vou tentar entender por que ela pensa. Que legal, ela pensa. Quando ela vai no shopping, ela não faz como eu, que já vai na loja, compra e vai embora. Ela não, ela fica observando, vai numa loja, vai numa outra. E eu preciso entender, que legal que ela é assim, né? Porque ela é diferente de mim. E eu preciso começar a curtir o diferente, porque se eu não curtir o diferente, começar a desrespeitar o diferente, eu deixo de amar. E quando eu deixo de amar e eu desrespeito o diferente, a gente faz o que acontece naquele canal lá em Santos, né? Fica quase morto. Desrespeitando. No momento que eu começo a desrespeitar a minha mulher, ou o homem, ou seja quem for, eu vou matando o outro, né? Eu vou matando o outro. E a forma da gente morrer são várias, né? A mais moderna que a gente tem no planeta atualmente é a depressão, né? Que é a forma que a gente tem de se deprimir, de se morrer, de uma maneira interessante aí que a gente tem hoje. Segunda maior doença que o planeta está envolvido. Por quê? Porque a gente não consegue mais ter força, ter ânimo. E a depressão tira o seu ânimo, tira a sua força. Então, o que é que está faltando nesse planeta? Muito amor. É isso que dá força. Tá? E amor é abrir mão de você para cuidar do outro, para se responsabilizar pelo outro, suprir a necessidade do outro, conhecer esse outro, respeitar esse outro. E que a gente possa, na verdade, buscar esse referencial em Deus, né? Porque a gente não consegue fazer isso. Porque eu não sou vida e eu não sou amor. Quem é vida e quem é amor? Quem é? Deus. Então, se eu não sou vida e eu não sou amor, mas eu tenho vida, que Ele me deu, e eu preciso, para essa vida ter força, eu preciso do amor, que é Ele. Então, como Adão aprendeu com Deus a amar a Eva, nós precisamos de Deus, você e eu, precisamos de Deus para poder amar as pessoas que estão aqui próximas. Porque querer conhecer o outro não é uma tarefa tão simples. Eu não quero conhecer o outro, porque eu não estou com essa capacidade de amar.
Eu quero me afastar do outro. Nem quero que o outro me conheça. Então eu preciso de Deus, porque aí Deus me dá a capacidade de querer conhecer o outro. Abrir mão de mim para conhecer o outro. Agora não é o espaço do Augusto, é o espaço do outro. O outro pensa assim, o outro age assim, e a partir daí a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Então que Deus possa aí nos capacitar, né? E esse é o trabalho nosso do dia a dia. Esse processo que Deus falou, né? Vigiai e orai, sem cessar. Ou seja, vigie você mesmo. A hora que você não está amando, perceba isso e ore. Clame a Deus para que Ele te capacite, que te dê condição de cuidar, de ter paciência, de respeitar a maneira do outro fazer diferente da sua. E te dê condição de você caminhar na direção de ter sentido a sua vida. Porque a sua vida só vai ter sentido se você, de fato, colocar esse amor prático no dia a dia. Que Deus nos capacite. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Você que está nos assistindo também, vamos agradecer a Deus esse espaço, né, amoroso que Ele nos deu para refletir sobre isso. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, porque em Ti aprendemos, Senhor, o sentido da vida. O Senhor nos concede essa vida e diz que para termos vida plena precisamos de amar. Para termos força na nossa vida precisamos ter esse amor. Descobrimos, Senhor, que temos dificuldade de amar. Temos dificuldade de amar, por isso temos dificuldade de ter sentido a nossa vida. A gente fica buscando lá, cá, e vai para lá, corre para cá e não consegue ter sentido a vida. Em alguns tem até tudo como Adão tinha, mas não consegue achar sentido. E como o Senhor fez com Adão, faça conosco. Nos mostre, Senhor, o diferente, para a gente poder amar. Nos capacita a amar o diferente que está no nosso dia a dia. Nos capacita, Senhor, a conhecer esse diferente de verdade e não virtual. E a respeitar. Nos capacita, Senhor, naquilo que é necessário, para que a nossa vida tenha sentido e que tenhamos uma vida forte, motivada. E que, independente da circunstância, continuamos ainda firmes. E obrigado, Senhor, porque o Senhor deu exemplo, dando o seu Filho, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor deu o seu Filho, para que a gente volte a ter vida, vida em abundância. E que ninguém aqui pereça, que ninguém aqui fique sentindo falta da vida ou perdido, não tendo sentido a sua vida. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, nós estamos aqui finalizando mais essa etapa, nós vamos ter mais duas séries, onde você está convidado, né? Você que gostaria de estar vindo aqui, pode estar vindo, você que está assistindo, na próxima está assistindo, e vocês que estão aqui, estão convidados também a estar retornando na próxima quarta-feira, às 8 horas. Mas vocês podem chegar mais cedo, porque tem um lanche. Você que quer vir do trabalho direto, pode vir, que aqui tem um lanche esperando. Que essa é uma demonstração de amor, esse cuidado que eles estão tendo com as pessoas que estão vindo por aqui. Obrigado.